Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Café Belgrado de Carnaval, é isso mesmo. Estamos gravando na segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar, Lucas, da queridíssima 25 de março. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É na 25 de março que desfilam as escolas de samba? Tô confuso. Não, aí é a Sapucaí. Aliás, terminei hoje de assistir a série documental do Castor de Andrade. Uma história muito boa, né? A série faz suas escolhas, é uma história difícil de contar. Não gosto tanto assim do caminho que ela vai, pro tamanho da história, mas, cara, quem não assistiu ainda vale só pra ver o que aconteceu. Que doideira. E em São Paulo também não, né? Atualmente em São Paulo é no... Onde que é em São Paulo mesmo? Não lembro agora, mas é num lugar fechado lá, né? Não é na 25 de março, Lucas. 25 de março em São Paulo é onde a gente vai comprar bugigangas. Inclusive, já estivemos juntos lá. Você lembra dessa experiência? Como esquecer, né, Guilherme? Adquirimos lá material de muita qualidade aí para os nossos equipamentos, né? Para nossas coberturas. Que, vamos falar a verdade, né? Depois que a gente comprou o equipamento, nunca mais tivemos nenhuma cobertura, porque veio uma pandemia. Mas, além disso, passamos belos momentos lá, Guilherme, alguns momentos surpreendentes também. Por exemplo, quando nos ofereciam armas de choque na beira da rua lá, dizendo... Aos montes! Taser, seda, tudo que você precisa aqui. E a gente não adquiriu nada disso, né, Guilherme? Não, a gente adquiriu microfones... A gente adquiriu lacinhos de bebê. O que mais? A gente adquiriu bastante coisa, né, Lucas? Mas especificamente armas de choque ou seda, que eram vendidas mais ou menos no mesmo espaço. A gente não teve a oportunidade de estar adquirindo, não. Mas, Lucas, por que eu tô falando que é 25 de março o tema desse podcast? Se o amigo aí que clicou porque estava escrito no título, vai ter troca na NBA. E hoje é 15 de fevereiro, né? Então é o perigo aí do ouvinte deixar para ouvir só no dia 25 de março, né? Não, pode escutar agora, gente. Dia 25 de março é o dia da trade deadline dessa temporada. Então é o dia limite para que os times façam trocas entre jogadores, né? Ou futuras escolhas, ou trade exceptions, para adquirir uma ajuda providencial aí para o resto da temporada. É o dia limite para isso, mas não quer dizer que só nesse dia que as trocas vão acontecer. A gente já viu uma grande troca, provavelmente a maior troca da temporada já aconteceu, que foi a do James Harden indo para o Brooklyn Nets, mas a tendência é que outras trocas aconteçam daqui para lá, e hoje foi um dia particularmente quente aí nos rumores. Faltam menos de 40 dias já, Guilherme, para isso, então as coisas começam agora a ficar mais intensas. Também já está se aproximando aí da data limite para a votação de All-Star. Então, o All-Star vai ser antes da trade deadline, vai ter esse retorno no calendário, né? Que por muito tempo, né? O All-Star veio antes da trade deadline. Os times aproveitavam aquela pausa ali para conversar bastante. Depois de um tempo a NBA trocou, inverteu, colocou a trade deadline antes do All-Star Weekend. E agora vai voltar a trade deadline para depois por conta desse calendário apertado que ficou. Mas os rumores, né, começaram a pipocar, Guilherme. Você gosta do termo pipocar? Para esse sentido, não, né? Porque tem um pipocar no sentido assim de esse jogador aí não cresce nos momentos decisivos, né? Esse pipocar agora de rumores é quando tá aparecendo, pintando rumor em todo canto. Esse pipocar eu curto, Guilherme. Eu nunca entendi muito bem nenhum dos dois pipocar, assim, né? Quais as referências. Em geral, eu tinha uma imagem desde a minha infância. Assim, você já fez pipoca, Guilherme? Então, precisamente alguém que quando chegava no momento de pressão, quando as coisas esquentavam, ele pulava, né? Pulava, não dividia, não entrava nas divididas. É uma expressão que vinha do futebol, porque na minha infância, o único lugar que tinha para pipocar era no futebol, Lucas, porque não tinha nenhum outro momento que tinha qualquer relevância nas práticas que eu atuava aí. Você é um grande goleiro aí, Guilherme, um grandioso goleiro de futsal. Nessa época não era ainda, Lucas, porque era mais novinho, né? Goleiro você vai ficando quando você vai ficando ruim na linha, né? Eu começo a ficar ruim na linha ali para os 13, 14 anos, que eu cresço muito, e aí eu perco a malemolência, né? Então aí um professor meu um grande abraço para o Paulo Bozó,
ele muito educadamente, né, falou assim com todo o cuidado do mundo, fingindo que estava me elogiando, isso que é legal no professor, né? Ele falou assim, Tadeu, o pessoal me chamava de Tadeu porque tinha muitos Guilhermes, né, na minha sala. Tadeu, acho que você tem estilo de goleiro, hein? Perfil de goleiro, hein? Você não quer ir no gol, não? E eu achei um elogio maravilhoso. Fui, Lucas, e fiz uma grande atuação. Era contra um time muito melhor que o nosso. E a gente perdeu um gol, assim, 2-1, 3-2, uma coisa assim. E desde então, fiquei ali por uma longa carreira aí de muitos insucessos, mas pelo menos aí com a autoestima em dia. Ok, e eu perdi até o fio da meada, Guilherme. Mas a pipocar de rumor, Guilherme, é porque quando você tá fazendo uma pipoca, pode ser até de micro-ondas, hein? Elas começam a ficar prontas todas na mesma hora, né? Então fica aquele pá. Então é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então tá pipocando o rumor. E hoje, por exemplo, 2 jogadores que foram até uma dupla recentemente, Blake Griffin e Andre Drummond, foram informados, ou informaram, ou chegaram em acordo com seus respectivos clubes ou franquias, que não jogam mais por elas até se acertar o que acontece até dia 25 de março. Né? Andre Drummond não vai mais jogar pelo Cleveland Cavaliers até ser trocado ou dispensado. Mesma coisa, Blake Griffin até ser trocado ou dispensado, só que pelo Detroit Pistons. Ambos estiveram juntos no Pistons, né? Foi uma grande tentativa aí do Detroit Pistons recente, juntar esses 2 jogadores. Houve a desistência, o Drummond foi trocado basicamente por nada lá para o Cleveland Cavaliers e agora, mais uma vez, envolvido em rumores de troca. 2 histórias bem diferentes, né, Guilherme? Porque se por um lado a gente está vendo o Andre Drummond, vamos dizer, produtivo, estatisticamente a gente está vendo o Blake Griffin muito diferente do que a gente se acostumou, né? O Andre Drummond, ele tá naquele momento que as pessoas falam mal dele, Lucas. Ele mostra as estatísticas de rebote dele e diz, planta faz isso? Planta faz isso? Esse é o sentimento do Andre Drummond, porque ele acha que tá abalando ainda, né? Lucas, 2 histórias completamente diferentes, porque, para começar, né, Blake Griffin, hoje, a gente vendo ele em quadra, dá tristeza, né, Lucas? A gente até comentou, a gente assistiu os primeiros jogos do... Mais de um ano sem uma enterrada, Guilherme. Meu Deus. E assim, a gente assistiu os primeiros jogos do Pistons, mas né, meio que na esperança de ver como ele voltava, porque no começo até do podcast Café Belgrado, a gente começou em 2017, tem gente que acha que está desatualizado o nosso logo, Lucas. Não é isso não, gente. A gente começou em 2017, tem o 2017 no nosso logo. Quem começou a ver a gente nessa época vai se lembrar que um dos nossos jogadores preferidos era o Blake Griffin, porque ele estava jogando demais, chegou a ser ao NBA. Então, não faz tanto tempo assim. Nosso podcast não é tão antigo assim. E hoje a gente vê o Blake Griffin em quadra, ele tá se arrastando, né? Os números ruins, time ruim, não lidera. Quando ele não joga, o time joga melhor. Tem talentos novos, né? Essa grande notícia pro Pistons pedindo passagem. Sadiq Bey aí vem de uma semana incrível. Jogador da semana, inclusive. Jogador da semana no leste. Josh Jackson numa jornada de redenção, entre outros nomes mesmo, né? Então não faz sentido mesmo, né? Perdeu o timing ali, não faz mais sentido com a jornada do Pistons, chegou a hora de se despedir. Agora, eu não tenho ideia onde ele pode ir, que tipo de acordo que ele pode encontrar. Vamos falar dele primeiro, Lucas? Ou você quer falar do... Vamos começar por ele, Guilherme. Andre Drummond faz isso? O Blake Griffin, cara, ele é de 89, Guilherme. Você fica meio mal de saber que ele é de 89? Porque a gente é 84, né? Eu não fico mal porque eu já aceitei a decadência, né, Lucas? Você que tem em compensação, o LeBron deixou a turma de 84 muito feliz ontem, né, Guilherme? Porque ele conseguiu uma jogada incrível contra o Denver Nuggets. Posso falar disso? Então, Lucas, tem o árbitro de Twitter, que é o pior tipo de árbitro que existe. Tem muitos árbitros que já... O árbitro de Twitter é aquele que você posta qualquer jogada, ele quer achar uma andada, ele quer achar 2 dribles, ele quer achar uma infração, ele quer achar uma falta. Cara, não tem mais jogada que a gente poste que alguém não tente achar uma infração, Lucas. Eu tô muito incomodado com isso aí. Pode continuar, desculpa. E ele não andou, tá, gente? O Blake Griffin, então... Não tem idade para estar nesse estágio da carreira, mas ele tem sim um histórico de lesões muito graves, né? Inclusive essa temporada de novato não aconteceu já por lesão grave. Então, depois dessa última lesão que tirou praticamente ele dos playoffs daquele ano de All-NBA dele, e depois da outra temporada quase inteira, né? Porque assim, o que ele jogou foi um arremedo de Blake Griffin. A gente esperava agora um Blake Griffin renovado, não aconteceu e dificilmente vai acontecer, né? Então, assim, para onde vai Blake Griffin depende um pouco do que o Pistons está disposto a fazer. Por quê, Guilherme? O Blake Griffin tem um salário de até
Aliás, até 2022 e por volta de 40 milhões esse ano e no próximo, né? Então, mesmo que você pensa assim no trade exception do Boston Celtics, que é gigante, é de 28 milhões,7, né? Então não dá para absorver o contrato do Blake Griffin, nem pode ser combinado com outros jogadores, né? Então, o Pistons teria que achar alguém disposto a trocar um montante salarial que se equivalha a esse montante. Então não será um contrato bom para o Detroit Pistons. Certamente quem pegar o Blake Griffin está querendo desovar o seu próprio contrato ruim, e provavelmente o Pistons vai ter que ofertar algo para que esse time, né, se aqueça o seu coração e pense, é uma ótima ideia levar Blake Griffin, porque eu estou recebendo aqui uma escolha futura do Pistons, ou 2 escolhas futuras do Pistons. Então não é tranquilo para o Pistons, para o Detroit achar essa troca. Está sendo trabalhado junto com o staff do Blake Griffin, né? Então isso ainda dificulta mais para onde o Blake Griffin pode parar, né? Assim, de ter times que agradem ao Blake para que ocorra a troca, né? Se vai acontecer algo nesse sentido, fica ainda mais restrito o número de times que podem ofertar algo assim. Então, a gente sempre acaba pensando em quem, Guilherme? Quem é que tá pegando sempre os contratos que ninguém quer? Ele mesmo, né? Sam Presti, o GM do OKC. A gente sabe que tem alguns contratos altos ali no Oklahoma City Thunder, mas eu, Lucas, não vejo por que o Detroit faria essa troca pagando assets para se livrar de Blake Griffin se o time precisa desses assets para reconstruir, né? Lógico que o Jeremy Grant vem numa grande temporada, um dos cotados para All-Star, né? É lógico, você citou já, Guilherme, Josh Jackson vem fazendo uma temporada boa, Sadiq Bey vem numa temporada boa, o Dennis Smith Jr., o Detroit pegou para dar uma olhada o que tem ali naquele jogador, né? O Sviatoslav Mikhailiuk também é um jogador de NBA, mas certamente o Detroit não pensa que tem ali um core, né? um elenco que vá facilmente ser moldado para que seja um contender daqui a alguns anos, né? Então você não tem como abrir mão de Blake Griffin no sentido de colocar peças ao redor dele da troca para que algum time se compadeça o suficiente para aceitar esse contrato tão ruim, né? Então eu vejo com muita desconfiança a chance de acontecer essa troca. O que pode acontecer? O Blake Griffin é um cara bem milionário já, Guilherme, já tem bastante salário máximo na NBA, né? Ele renovou pelo máximo pela primeira vez com o Clippers, o de rookie, né? O máximo de rookie, e depois renovou pelo super máximo de novo com o Clippers, né? Então, e aí foi trocado ainda no primeiro ano desse novo contrato. Então, assim, ele não vai... fora o tanto de contrato publicitário que ele teve ao longo da carreira, né? Era um jogador muito fácil de ser promovido, de ser vendido, porque ele é um jogador que fez um monte de propaganda na NBA, né? Da Kia, acho que era State Farm, enfim, várias propagandas, estava lá o Blake Griffin, porque estava em Los Angeles. A gente até conta um pouco sobre isso lá no Reinado. Então, o Blake Griffin é um cara que pode facilmente dizer, Pistons, vamos chegar num acordo aqui, você me libera, eu vou te dar um super desconto aqui na negociação do contrato. Esse contrato vai continuar contando no salary cap do Pistons, mas eles podem efetivamente pagar menos do que o que está sendo contado no salary cap, desde que o Blake Griffin top receber esse buyout, né? Então, eu vejo nessa possibilidade, eu vislumbro essa chance de acontecer. A não ser que algum time pense de fato que, esse Blake Griffin aqui, com um bom tratamento aqui do meu fisioterapeuta, ele vai render. Você vê algum time... Lembra do filé? Trazer o filé. Era o fisioterapeuta do Ronaldo, o cara é brabo, hein? O bicho consertou o Ronaldo. Se não é o filé, não tem aquela música, só Ronaldo, né? Não tem. Verdade. Ô, Lucas, o Knicks tem potencial aí pra esse move aí, porque ele tem um sistema ali que tá rodando em 2011, né? Então, de repente, eles pensam naquele Blake Griffin, né? Nesse movimento aí. Não, tô contigo. Acho que se acontecer alguma coisa, vai ser depois do dia 25 de março. Me surpreenderia se fosse antes. Porque geralmente quando tem essa dispensa para contratar depois como free agent, é depois da trade deadline, não é isso? Isso. Porque assim, os times tentam até a trade deadline a troca, né, daquele asset que não quer mais ficar ou que não faz mais sentido ficar. Caso não venha, muitos desses times acabam negociando com o jogador buyout, que tem um descontinho do lado, tem a vontade do outro de jogar por um contender, então acaba acontecendo depois, né? Agora já o Andre Drummond,
esse sim é um cara que pode ajudar alguns times, né? Principalmente com a sua skill premium, né? A sua skill que inegavelmente é elite na NBA, que é a sua capacidade de pegar rebotes enquanto ele está em quadra. Ele é um jogador que tem um imã para os rebotes, né? O rebounding rate do Andre Drummond sempre lidera a liga ou fica entre os 3 primeiros da liga já há muito tempo, né? Então faz sentido que algum time pense, opa, esse cara aqui pode me ajudar, mas a gente até comentou isso na trade deadline passada, que não é tão simples assim, né, Guilherme? O Detroit tinha o Andre Drummond há pouco tempo e conseguiu trocar exatamente por nada, né? Por nada. E é isso, assim, né? O Cavs conseguiu o Andre Drummond por um preço muito baixo e eu não vejo assim, conseguiu pagar baixo, mas agora eu não quero mais ele, preciso dar alguma coisa para mandar junto. Não parece ser esse perfil de troca. Ao mesmo tempo, a gente comentou aqui também, é só voltar aí alguns episódios atrás, na troca que mandou James Harden pro Brooklyn Nets, que a chegada do Jarrett Allen, ele abria essa indagação, né? Porque o que você vai fazer agora com o Andre Drummond? Esses dois não dá. A NBA tá ruim para um pivô, você ter 2 pivôs que precisam jogar mais de 20 minutos em quadra, não faz sentido mesmo, né? Então a gente entende esse move. É estranho no sentido... Falei vários sentidos, né? É estranho porque a gente acompanhou o início da temporada e o Andre Drummond era uma notícia, né, Lucas, do Cavs, né? Era uma notícia do bom momento do Cavs, o bom momento do Andre Drummond, como ele complementava bem esses jovens, como ele contribuía para um time que parecia ter uma cara. E assim, o Cavs não tá pior do que se esperava, assim. Então, na verdade, sim, tá fazendo uma temporada... Acho que até além das expectativas. Mas, assim, é uma decisão, né, de médio e longo prazo. Então, colocá-lo no mercado é saber que você vai, basicamente, abrir mão de um cara que faz o que ele faz e não vai receber muita coisa em troca. Mas é que o Kevin está mal acostumado, né, Lucas? Que eles já pegaram o Jarrett Allen praticamente de graça, já pegaram o Andre Drummond praticamente de graça, e agora vamos ver o que eles conseguem armar aí no mercado. Acho que tem muitos times que usariam com tranquilidade, assim. Acho que inclusive o Nets, que a gente conversou também em outros episódios sobre a necessidade de um pivô um pouco melhor do que o DeAndre Jordan pode entregar hoje. Imagina um cara igual o Drummond nesse time, seria maravilhoso. O Boston Celtics, vira e mexe, falava disso, mas todos esses times têm a folha salarial engessada, são operações complexas, não são, Lucas? Vamos já falar sobre isso, Guilherme. Agora faz sentido você lembrar, né, como é que chegaram esses jogadores no Cavs, mas agora eu vou te dizer por que chegaram desse jeito, Guilherme. Jarrett Allen é free agent agora, o Andre Drummond tinha uma play option na temporada passada, que muita gente imaginava que ele ia abrir mão, mas aí com todo o cenário de pandemia, os empresários ficaram um pouco inquietos, né? E lógico, também hoje se paga menos para Big Man, então o Andre Drummond preferiu, vou ficar aqui com esse salário de 28 para essa temporada, e na próxima temporada sim eu me torno free agent, né? Então esses jogadores foram adquiridos facilmente pelo Cleveland Cavaliers, porque vai chegar a hora de pagar, né? A gente viu recentemente o Pelicans conseguir baratinho o Steven Adams, e aí chegou a hora de pagar, muita gente torceu o nariz, tá pagando muito pelo Steven Adams, né, no salário do Steven Adams, mas é um jogador que produz o que ele produz, ele vai conseguir com seu agente esse tipo de salário, né? Então o Cavs conseguiu baratinho, mas vai ter que pagar, e não dá para pagar os dois, né? Eles fazem a mesma coisa em quadra, o Jarrett Allen é mais jovem, o Jarrett Allen tem skills que me agradam mais, talvez o Andre Drummond seja um jogador que pode conseguir 1 ou 2 vitórias a mais na temporada do que o Jarrett Allen ainda, mas as skills do Jarrett Allen sugerem que ele seja um jogador mais pronto para os anos vindouros da NBA, né? Então o Cavs faz essa opção com certa antecedência, já deixa o Jarrett Allen tranquilo para trabalhar, já aponta para o seu técnico JB Bickerstaff o que ele tem que armar, né? Como ele deve se programar para os próximos meses, para a próxima temporada. Então já fica uma coisa mais fácil de se construir em cima. Além disso, aponta para o resto da NBA, tá aqui o Andre Drummond, ele vai ficar no meu time aqui esperando uma proposta de troca. Se não vier essa proposta, provavelmente vai rolar um buyout, e aí vocês vão ver ele no Brooklyn Nets. Isso é o que deve acontecer. O Brooklyn Nets não tem peças, né? Não tem salários para mandar pelo Andre Drummond, mas lógico, se ele for um free agent daqui a pouco, um cara que recebeu buyout,
se torna um candidato bem óbvio para o Brooklyn Nets, e o Brooklyn Nets se torna um candidato óbvio para o Andre Drummond, né? Então, vai aí, principalmente times do leste podem ter esse interesse, né? E aí a gente está vendo no leste alguns contenders como decepções até agora na temporada, né? Toronto Raptors tá chegando agora na zona de play-in com algum conforto a mais, mas começou a temporada na rabeira, né? Ele tem o pior rebounding rate da NBA, Guilherme. Como time, é o time que menos pega rebote a cada 100 posses. Então você pensar no Andre Drummond ali faz você pensar que essa estatística seria alterada, digamos assim, né? Não teria essa deficiência. O match é difícil, porque dificilmente o Raptors vai abrir mão de Kyle Lowry, de Pascal Siakam, de qualquer jogador que tenha salário relevante. O maior salário que tem ali é do Norman Powell, e aí vai ter que acumular Norman Powell com Aaron Baines, e aí provavelmente Stanley Johnson, uns 4 jogadores. Caso nenhum dos melhores jogadores do Raptors sejam incluídos, vai ter que juntar pelo menos 4 jogadores para fazer o salário do Andre Drummond, né? Então não é simples para montar essa troca, provavelmente teria que envolver outros times, mas é possível que aconteça, né? Se o Cavs tiver interesse, sei lá, no Norman Powell como jogador para o futuro da franquia, faz sentido, porque você está pegando um wing ali e está abrindo mão de um big que não teria mais espaço no seu time. Outro time que está claudicando é o Miami Heat. Não vejo um encaixe muito bom com o Bam Adebayo, mas se o Pat Riley achar que é possível, a gente nunca descarta, né, o Pat Riley fazer as dele. E, lógico, o Boston Celtics, que você já citou aí, Guilherme, eles têm a trade exception do Gordon Hayward. Bastaria ver se vale a pena ou não para o Boston colocar algum asset ali para tirar o Andre Drummond, trazer para esse time. Será que é a peça que vai ajudar? O Boston não se esperava que tivesse uma campanha a essa altura de 50%, se esperava um Boston mais vitorioso do que isso, mas é o que o time está conseguindo entregar em quadra. Jaylen Brown está jogando muita bola, Jason Tatum está jogando muito bem, mas além disso não tem assim uma constância nos jogadores, né? Os jogadores meio que revezam ali aquele outro nome que se destaca partida a partida. Tinha-se uma abundância de ball handlers nos últimos anos, já não tem mais. Kemba Walker fora boa parte da temporada. Marcus Smart agora não tem jogado por contusão. Então o Boston tem a peça para fazer um movimento. Tem que ver se Andre Drummond é essa peça ou não. Você gosta de alguma desses cenários, ou você projeta algum outro tipo de time para o Andre Drummond? O Raptors ele é uma potência da NBA recente, que perdeu nos últimos anos basicamente Kawhi, Ibaka e Gasol, né? Então essa remontagem do time campeão, essa remontagem tem sido muito difícil, complexa. Eu achei que o Baines daria conta, a gente falou sobre isso já também. Então, a princípio gosto. Evidentemente que ele no Nets não vai ser ele que vai fazer o Nets ser mais favorito, mas certamente atrapalhar não vai, né? Não sei se vai fechar jogos, vai ser outro tipo de função. Nem sei se é uma boa escolha para ele, viu? Porque tem o perigo dele deixar muito claro que não precisa mais de pivô para ganhar na NBA com ele ficando no banco. Talvez seria interessante ele ir para um time que aposte nesse sistema. De repente um Celtics eu vejo com um pouco mais de carinho, né? O próprio Raptors, né? Jogadores medianos, é mancado falar, mas jogadores sem tanto sucesso na carreira, chega nas mãos do Nick Nurse e tem feito coisas bem legais, né? Então, eu a princípio gosto mais do Raptors como opção, não sei, para ele, para a história, acho que faz mais sentido do que pro Nets. Então, tô nessa aí, Lucas. Temos mais furores, rumores, humores? O Andre Drummond vai ser ainda bastante comentado, certamente, mas outros jogadores entraram aí já nessa visão aí do 25 de março, Guilherme. Não exatamente aqueles que ficam na vitrine, ou aqueles que os caras ficam gritando, né, oferecendo pra gente arma de choque, oferecendo capinha de celular ali. Mas quando você anda um pouquinho mais, Guilherme, vai conhecendo, vai desbravando aí os segredos, você entra num daqueles mini shoppingzinhos ali. Tem lojas super coloridas ali, Guilherme, belíssimas, tem subterrânea, né? Tem no andar de cima. E de repente você encontra ali uma preciosidade, né? Então, esse tipo de preciosidade pode estar assim disponível agora nessa 25 de março da NBA. Eu falo aqui, Guilherme, de jogadores do draft de 2017
que não receberam a extensão contratual. O que é que isso significa, Guilherme? Significa que são jogadores que serão free agents daqui a pouco, restritos. Certo? Até aí tudo bem? Ok, até aqui tudo bem. Ou seja, o time que for o dono desse jogador, ele pode cobrir qualquer oferta por ele. São free agents, mas são restritos. E por que esses são jogadores que estão na crista da onda, Guilherme? Para quando se fala agora de trade deadline. Porque são jogadores que os times sabem que, se eu quiser manter esse jogador aqui, eu vou ter que abrir o bolso, vou ter que pagar bastante. E a maioria dos times que sabia que ia ter que abrir o bolso, o que fez? Já renovou com antecedência, né? O Orlando Magic renovou com o Isaac, renovou com o Markelle Fultz. O Tatum. O Boston Celtics renovou com o Tatum, né? O De'Aaron Fox já conseguiu seu salário com o Kings. Então, os jogadores mais badalados do draft... Luke Kennard foi também. O Luke Kennard já renovou. Tem muitos jogadores que renovaram. Adebayo. Os jogadores mais badalados, eles já foram renovados, né? Mas alguns jogadores não foram. Um desses exemplos, Jarrett Allen, por isso que foi movido nessa temporada. O Anunoby já foi, né? Já teve seu cuidado. O Kyle Kuzma já teve seu cuidado também. Outros jogadores estão aí para jogo, né? Um deles, Lonzo Ball. Será que o Lonzo Ball tá no futuro do Pelicans? O Pelicans tinha o Drew Holiday, abriu mão recente, né? Mas será que o Lonzo é esse jogador que eles querem, que eles se sentem confortáveis em pagar um bom salário agora e dizer, tô tranquilo agora porque eu tenho o meu Big Three com o Lonzo, Zion e Brandon Ingram? Eu não sinto no jeito que o Pelicans trata o Lonzo como uma prioridade, né? Então a gente não viu ganhar destaque o Lonzo nessa última off-season, no sentido de renovação, mas o Pelicans fez um movimento parecido também com o Brandon Ingram, né? Não deu a extensão contratual, esperou ele jogar e aí pagou o máximo para ele. O Lonzo dificilmente está jogando para receber o máximo, mas é um cara que vai cobrar o seu preço, né? Então, alguns times veem essa oportunidade de pegar um jogador dessa classe e tem outro que está até mais do que escondido, Guilherme. Ele já não tá assim, o pessoal não tá gritando na rua, mas ele tá bem exposto numa vitrinezinha ali. Qual loja que você que já andou mais do que eu na 25 de março, né? Qual loja, o tipo de loja assim que você vê, isso aqui não é que tá exposto na rua, mas não tem como não ver, né? De repente uma loja daqueles... de azulejo, né? Tem umas de azulejo ali que são meio que saindo da 25 já, sabe? Eu ia dizer aquelas de aparelhos de sons, assim, Bluetooth, né? Que você tá passando na rua e vê aquele som gigante, aquele batidão assim. Neon, né? Com neon, tem neon. Com neon. E esse tem muito neon, Guilherme. Tô falando de John Collins, escolha 19 daquele draft de 2017. Tem uma das melhores carreiras daquele draft até agora. E o Atlanta Hawks não pagou. O Atlanta Hawks está com o Clint Capela no time. Tem jogadores jovens que podem fazer o 4 aberto. E parece, Guilherme, que o John Collins está no mercado, né? Uma pedida bem interessante. No começo da carreira chamou muita atenção. Depois foi pego no doping. O time conseguiu o Trae Young. A franquia foi em outra direção. E nessa off-season, várias contratações deram outra cara, mas quando ele voltou muito bem, né, Lucas? É um cara muito explosivo, repertório muito legal, um cara inteligente, né? Apesar de ter feito a besteira aí do doping, é um cara muito inteligente. Se você ver as entrevistas dele, são muito legais sempre, eu gosto muito de ver ele falando. Não sei se isso quer dizer que o cara é um bom jogador, né? Pouca gente sabe o meu filho adotivo, John Collins, João Batista. No começo lá da carreira dele, você já trouxe essa aí, né? Então, eu acho que faria bem para ele deixar a Atlanta e é um dos caras que eu apostaria. Lucas, uma questão para você aí, essa eu não tenho certeza. O Josh Hart já renovou ou não? Não, ainda não. O John Collins tem 40%, 39% e um pouquinho de aproveitamento nessa temporada para 3 pontos, né? Então, assim, ainda... Além de já fazer o que ele faz, né, de enterrar por cima de todo mundo, ele ainda tem essa novidade, né, chutando quase 40% da linha dos 3 pontos com volume nessa temporada, né. Então tem jogador bem interessante aí, Guilherme, que ainda não renovou. Por exemplo, Lauri Markkanen. O que você acha dele?
Já gostei mais, Lucas. Se eu fosse um day trader, seria o momento em que eu estaria vendo. Já passou do momento que eu vendi a ação dele, né? Teria vendendo um tempo atrás. Ou seja, um time esperto pode pensar, opa, o Bulls não está usando direito aqui o Lauri Markkanen, e pode ser que eu saiba usar melhor aqui o Lauri Markkanen, né? Então talvez seja também um jogador desses que atraia a população na trade deadline, por ser um contrato que a gente viu que o Bulls não se dispôs a pagar até agora, né? O Bulls não teve essa proatividade de garantir que esse é o jogador para o futuro. Cara da posição dele, na escolha 4, foi lá no draft e veio e draftou o Patrick Williams, né? Para um jogador da mesma posição. Apesar do Lauri Markkanen ser um stretch 5, talvez, né? Tenha sido no college, não sei. A gente então não pegou viu ainda... outro dessa posição também no draft retrasado. É verdade. Já tem o Wendell Carter no time. O Markkanen não se provou ainda um defensor de aro, né? Assim, um protetor de aro confiável. Então, não sei se de fato o Bulls está disposto a bancar esse jogador. Tem outros jogadores, Guilherme, do seu Knicks, aliás, do New York Knicks. O seu Knicks é tipo o senhor Knicks? Exato. Eu ia falar do senhor Knicks, né? Tem o Ntilikina, é um jogador que alguém pode apostar ainda. Asvel de Lyon vai apostar. O Malik Monk, ele tem feito uma temporada de redenção interessante. Sério, você vai nessa? Você não vendeu essa ação ainda? Guilherme, ele é um cara que... Isso é pirâmide, viu, Lucas? Isso é pirâmide eu morro com essa ação no bolso, Guilherme. Se não gerar nada, se não... O meu preço médio eu já consegui baixar muito, porque todo mundo já vendeu a ação do Malik Monk, que eu tô comprando a 1 centavo, Guilherme. Então meu preço médio dessa ação já tá lá embaixo, já tá tranquilo, mas vou ficar nesse bonde aí. Tem feito jogos interessantes nessa temporada. Acho que sim, que tem potencial. Guilherme, eu tô confiando até em Dennis Smith Jr., velho, no Detroit Pistons. Não, velho, mas que brisa é essa? Tô querendo ver o que ele pode fazer. Tá gravando Beira-Mar, Lucas? Então, é uma turma interessante, né? Uma turma que boa parte, né, já tá paga, mas quem não tá pago, os outros times olham com interesse, porque a impressão que dá é que não querem pagar, né? E quando não quer pagar, você consegue com desconto numa troca. Então, eu acho que vai ser um mercado de trocas muito, muito agitado, Guilherme. E assim, queria que você a gente passasse aqui pelos contenders agora, Guilherme, e você fosse comentando se acha que esse time precisa ou não estar bem atento para o mercado de trocas. Tá, eu só queria dizer que eu, como dirigente de boa parte das equipes aí, eu iria no Josh Hart. Acho que é um cara que ainda não mostrou que é capaz e é muito bom jogador para o que a NBA pede hoje em dia. Gosto muito de Josh Hart. Ok. Philadelphia, primeiro lugar no leste. Você sente que eles estão mais arremessadores? Mais arremessadores, tem que caçar mais, né? Tá pouco ainda. O grande rumor até agora da temporada era se vinha ou não o James Harden. Não veio, né? Não veio, e o Philadelphia até agora muito bem com Ben Simmons. Milwaukee Bucks, segundo lugar no leste, 16 vitórias, 11 derrotas. O que você tem sentido da temporada? A defesa não parece a mesma, né? Não, mas acho que tem tempo também. Acho que o caso do Bucks é esperar chegar pós-temporada. Okay. Claro que se tiver alguma oportunidade legal, né? Beleza, mas acho que o time é esse aí. Não tem nenhum reforço assim, a não ser que seja um veterano que venha alguma oportunidade de mercado aí que você nunca conseguiria de outra maneira, mas é um cara que quer ser campeão, né? Algum time que dispense aí. Se não for o caso, né? Eu topo o Blake Griffin lá, Lucas. Acho que ia ser bem legal. Caramba. Mas não por troca, né? Teria que vir como buyout. Não. Buyout. Brooklyn Nets não vai mexer mais. Só vem buyout agora. Indiana Pacers. Cara, eles fizeram a troca certa, mas o cara não tá podendo jogar, né? Queria muito ver o Caris LeVert jogando. Acho que o time perdeu um pouco de rendimento sem o Oladipo. Porque falta justamente uma peça a mais naquele time. Phoenix Suns. Desculpa. Não, tô no leste ainda, Guilherme. Boston Celtics, 13-13. Campanha estranha, né, Guilherme? O Bill Simmons já gravou aquele podcast tradicional dele do Botão do Pânico. O Bill Simmons, o nosso podcast favorito, sempre lança isso. Nós temos que fazer o nosso Botão do Pânico aqui para homenagear, né, Lucas? É uma citação a Bill Simmons. Ele fez hoje, acho que foi ao ar hoje, eu não ouvi ainda.
mas o título acho que era isso, botando pânico, devo me preocupar com o Boston Celtics, alguma coisa assim. E sim, né? Acho que o Celtics tem que estar atento, sim. É estranho, porque o Jaylen Brown jogando muito, né? O Tatum fazendo uma grande temporada, o Kemba ainda longe, a gente falou bastante do Kemba recentemente. Eu não acho que o Celtics vai ser um problema, mas a rotação é meio estranha ainda, né? Não parece Boston Celtics, não, mas tem tempo também. Guilherme, o Knicks está na 6ª posição do leste, junto com Charlotte Hornets. É contender, né? O Knicks é contender. Contender aí, pelo menos por uma das vagas direto, né, pro playoff. Contender pelo contrato aí do Blake Griffin. Quem não tá nesse topo é Toronto Raptors, Miami Heat, Atlanta Hawks, eles vêm logo na sequência, né? E a gente já falou de algum desses times aí. É uma temporada super estranha, e eu queria que você me dissesse se acha que tem que fazer ou não um movimento, e a gente mais ou menos sabe a resposta. Orlando Magic, a gente se acostumou por muitos anos a ele ser aquele time constantemente na 8ª posição, né? Esse ano não vai rolar. Não, mas acho que rola play-in ainda, hein? Tô sentindo que vai rolar um play-in. Eles curtem a última vaga possível, né? Então, se eles ficavam em 8º antes, agora eles vão pro 12º ali, pra tentar na última hora ficar em 10º, né? E conseguir a sua vaga no play-in. O Orlando se torna um candidato a trocas, mas não comprando, né? Porque do jeito que foi a temporada, sem Jonathan Isaac, sem Markelle Fultz, que eram as duas apostas, né, de crescimento, mais uma vez a gente vai ouvir falar de rumor de Aaron Gordon, aliás, agora pela primeira vez a gente pode ouvir rumor de Nikola Vucevic, a gente está falando em bigs sendo trocados. Vucevic basicamente um all-star, e pode sim ajudar vários ataques, né? Se ele não é um super defensor, ele ofensivamente é muito bom jogador. Do lado do Oeste, a gente vê um Utah Jazz que dificilmente vai fazer movimento, né? Os movimentos que eram para ser feitos já foram feitos. Clippers e Lakers devem ser times de buyouts, né? Do mercado de buyout. E aí você falou Phoenix Suns, e é um time que tem essa possibilidade, né? Tem contrato para trocar ali de jogadores que são importantes, mas não vitais, por exemplo, Dario Saric, tem peças jovens, tem escolhas futuras, se torna aí um candidato para a gente ficar de olho, talvez não de grandes salários. Como comprador? Né? Acho que sim, como comprador. Agora, assim, é um time que gosta muito da rotação que tem, né? Talvez um veterano a mais ali para ser um reserva do Chris Paul. Adoro o que o Cameron Payne tem feito, mas talvez o Suns prefira um jogador mais estável, digamos assim. Então, se de repente o George Hill tiver baratinho, pode ser que o Suns vá nesse sentido aí. Mas acho que sim, é um time para se olhar no Oeste como potencial comprador. Blazers tem muito contrato ali, de todo tipo de contrato, mas é um time que tem CJ McCollum e Damian Lillard, então é mais ou menos muito específico para se montar ao redor, né? Acho que já foram feitos os movimentos que o Blazers imaginava, Robert Covington, mas aí vem o Nuggets, Guilherme. Nuggets numa temporada que o MVP do time se torna assim um candidato a ser o MVP da liga, Nikola Jokic, jogando um basquete absurdo, liderando o time em todos os quesitos, mas a defesa do Denver tá apontando, olha, não confiem na gente, né? Então será que o Denver é um time que tá cheio de peça, tem Michael Porter Jr., tem Gary Harris, que é um contrato grande, tem escolhas futuras. Será que é um time que pode aí se meter numa grande troca e ir atrás de jogadores que a gente nem imagina que está disponível? Off-topic, mas nunca é off-topic nesse podcast, né? Você viu qual que é o critério que o Luka Doncic colocou para ser candidato a MVP? Tem que ganhar jogo, né? Ele falou especificamente, pelo menos segundo lugar no Oeste. Aí eu vou poder ser candidato a MVP, então ele não se considera candidato a MVP. Ele ouve muito podcast de Café Belgrado, né, Lucas? Ele tá ciente aí do que ele tem que fazer. A gente falou sobre isso, inclusive, lá no começo da temporada, antes de a gente saber que o Dallas seria um time lamentável, que é um comprador também, porque o Dallas precisa fazer alguma coisa. Lucas, pelo perfil do time do Denver, para ter uma troca que envolva um jogador do talento do Michael Porter, a juventude do Michael Porter e outras peças complementares, teria que ser algum desses jogadores que não estão claros no mercado, né? Porque nenhum desses caras que a gente trouxe aqui valeriam o Porter e picks, por exemplo. Não é esse perfil de jogador que o Denver precisa, mesmo que ele procure especialistas para tapar um buraco da equipe. Eu acho que não é para isso
que eles estão guardando o Michael Porter. Acho que eles acreditam que o Michael Porter pode ser uma Se eles pudessem trocar por um craque tipo Jeremy Grant, que vem fazendo mais de 25 pontos por jogo. E eles pegarem de troco o Plumlee, né, para ajudar ali na rotação de pivôs, de repente. Mas você vê, né, porque é difícil você manter um elenco desse nível, porque esses caras estão olhando pro Jeremy Grant fazendo isso aí e falando, eu também posso, eu sou o próximo, né? Então, na cabeça do Michael Porter, e eu tenho certeza que ele pensa isso, porque ele já falou isso, ele é um jogador de 30 pontos. Tanto que o Mike Maloney apanhou porque não botava o Michael Porter no lugar do Jeremy Grant, hein? Apanhava direto por isso. Então, imagina, né, o que tem de jogador ali, Monty Morris, pensando assim, nossa, se eu jogasse 30 minutos eu entregava muitos pontos, né? Recentemente o Campazzo jogou bem, o pessoal tá empolgado, os argentinos com certeza adorariam que ele jogasse muitos minutos. Então, eu acho que o tipo de troca que o Denver busca é de alguém que chegue para jogar, alguma estrela que esteja frustrada aí com a sua equipe. E no momento tá meio quieto, né, Lucas? Mas nós estamos em 15 de fevereiro, tem 1 mês e 10 dias até lá. Então, não é bem 1 mês e 10 dias, mas é um mês pequeno, né? Que é fevereiro, mas de qualquer maneira ainda é 1 mês e 10 dias. Acho que tem tempo assim para que alguma outra história aconteça, mas essas histórias que a gente contou aqui acho que não casa muito com o que o Denver tá precisando, não. Ok. Times que eu acho que a gente não pode esquecer nunca, Golden State Warriors, né? Porque tem Stephen Curry fazendo temporada também de nível MVP, tem Draymond Green que não tá ficando mais jovem, Guilherme, mas tem entregado recentemente, tem feito jogos bem interessantes. O Warriors tem vencido mais do que o que estava vencendo antes, então é um time que pode pensar assim, poxa, eu tenho que dar chance pro Stephen Curry concorrer a algo mais, então a gente fica de olho mesmo. Pelicans, apesar de estar ali há 3 jogos atrás, parece que é mais um ano frustrante, né? Parece que é mais uma campanha, mais uma campanha que a gente não vai curtir. E tem muito veterano, né? Desde o ano passado a gente fala aqui de jogadores do Pelicans que poderiam ser trocados. Drew Holiday já foi trocado. E para esse ano o J.J. Redick parece ser a bola da vez, assim, né? De jogadores fáceis de ser trocado. Eric Bledsoe tá por lá, Steven Adams tá por lá. Então pode ser que chegue um momento que o Pelicans pense, poxa, eu vou deixar aqui o mais jovem possível com o Brandon Ingram, com o Zion Williamson, com Lonzo Ball ou não. Quero ver o que é que o Nico Alexander-Walker pode jogar, quero ver o que é que o Jackson Hayes pode fazer, quero ver o que é que o Kyle Lewis Jr. pode fazer e ser um super vendedor nessa trade deadline, né? Acho que no momento ainda é um time que olha para o play-in, olha como uma oportunidade de pegar jogo interessante ali de experiência de playoff para esses jogadores, mas ao mesmo tempo é um time que está pensando, poxa vida, daqui a pouco eu vou perder esses contratos, né? Os caras vão atrás de outra coisa, não vão querer renovar aqui comigo. Então eu acho que esse time tende a ser um vendedor, diferente do Houston Rockets, que não tem muito o que vender, diferente do Dallas Mavericks, que, como você falou, campanha negativa nesse momento, né? Campanha negativa sem pique não se cria no Oeste, né? Campanha negativa, 13 vitórias, 15 derrotas. Na última vaga do play-in não é o que se espera do Dallas, né? Se esperava do Dallas lutando pelo menos para manter a 7ª posição da temporada passada. San Antonio Spurs tem jogador veterano o suficiente para ser um vendedor, mas tem campanha boa o suficiente para dizer, opa, vamos no mínimo ficar por aqui, né? Eu não vejo o San Antonio fazendo movimentos para adquirir jogadores, grandes trocas, mas eu também não vejo o Pop dizendo, opa, o time tá dando certo, vou mexer aqui, vou trocar o LaMarcus Aldridge, vou trocar o DeRozan, né? Por mais que os torcedores do San Antonio queiram apressar alguns passos, o San Antonio é muito metódico, né? Muito pé no chão, e não vai doar o LaMarcus Aldridge simplesmente para dar minutos para os mais jovens, né? Então acho que o San Antonio não se mete nessa briga. Já o Kings, acho que tá desesperado por play-in, tem que mostrar alguma coisa para quem já espera desde 2006 por playoff. O Memphis Grizzlies tá querendo ver Justice Winslow jogar, Guilherme. Você lembra a última vez que você viu Justice Winslow? Não lembro não, Lucas. Nem lembrava que ele tava na NBA ainda não. Não, brincadeira. O Memphis pra mim é uma grande notícia, então eles não precisam ter pressa, né? O Memphis tá num bom ritmo. Basicamente é isso. Tem algum time aí que você acha que não foi citado aqui, que você achou, pô, esse time aqui tem
desesperadamente precisa de alguma coisa? Não, eu acho que o Mavs desesperadamente precisa de alguma coisa, porque é uma temporada do que o Luka Doncic está fazendo. E ao contrário do que ele disse, eu acho que ele tá jogando muito sim, né? Ele falou que não tá. Eu acho que ele tá sim. Acho que ele tá jogando pra caramba, mas as vitórias não estão chegando. Acho que ele poderia ajudar matando mais bola, mas não é por conta dele que a bola não tá chegando. As vitórias não estão chegando, não. Eu acho que eles precisam mexer. A Josh Richardson não deu certo, pelo menos não até agora. Muita lesão também, né? Muito problema com o Covid, principalmente. Dwight Powell é um jogador a menos. Então eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que fazer algum move aí, porque não dá para perder esse tipo de talento, né? Assim, uma temporada dessa, de um talento desse tamanho, terceiro ano ainda, né? Então, é bom ficar atento, bom cuidar desse talento aí. É para esse é a peça que eu diria. Lucas, antes de destaque final, eu tenho que convidar o amigo que está ouvindo o podcast para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz de áudio extra, né? Muito conteúdo. São séries exclusivas para apoiadores do Café Belgrado. Tem uma série sobre a vida do LeBron, tem a série El Gringo, que conta os estrangeiros da NBA, da história da NBA. Faz o seguinte, entra aí no site cafébelgrado.com.br e dá uma olhada lá no conteúdo. É um plano de financiamento coletivo que ajuda esse podcast a seguir vivo. Então, cafébelgrado.com.br tem cartão, tem boleto e tem PicPay também. E se você chamar na DM aí, até Pix a gente dá um jeito aí de você mandar. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final é exatamente esse, Guilherme. Voltamos, na verdade, já com as séries históricas. O Reinado Era de LeBron James conta todo o período do LeBron na NBA, né? A gente começa, né, a contar essa história desde os primeiros passos do LeBron como jogador de basquete, ainda fora da NBA, e a gente está agora na temporada de 2014, né? Foi ao ar no último fim de semana esse episódio, no penúltimo fim de semana, né? A gente está gravando na segunda, e antes desse fim de semana teve o episódio de El Gringo, uma série que a gente fala sobre jogadores estrangeiros na NBA. Antes disso, The Next Dance, que é um episódio sobre Luka Doncic, né? Então, daqui a pouco a gente roda de novo. Durante o mês de fevereiro vai ter a volta já de Next Dance e El Gringo. E em março, no primeiro fim de semana de março, já teremos O Reinado de novo. Então, o Café Belgrado continua produzindo bastante para que o amigo apoiador, que apoia para a gente se manter, tenha além desse prazer de ajudar o Café Belgrado a continuar produzindo, Guilherme, tenha também acesso a episódios exclusivos e envolventes, né? A gente quer que todo mundo fique feliz, Guilherme. Já tivemos aí uma base bem maior de apoiadores. A pandemia, de fato, deve ter derrubado muita gente, atrapalhado financeiramente muita gente, então a gente entende que tenha tido essa queda, mas se você puder apoiar o Café Belgrado, a gente vai ficar muito satisfeito, muito agradecido, Guilherme, porque a gente adora produzir e continuar produzindo. É isso, e o meu destaque final é um convite para que vocês ouçam o nosso podcast de cultura, o Elástico Mental, que vem uma série incrível, né, Lucas? Pequenos assuntos, grandes debates, a série aí. Como é que é a explicação da série, assim? A característica da série? A caracterização, desculpa. Tipo o resumo que você quer saber? Isso. O abstract. São episódios onde a gente foca em grandes assuntos que não tem motivo nenhum para ser, aliás, em grandes debates sobre pequenos assuntos que jamais seriam motivo para debate nenhum. E a gente faz isso com muita responsabilidade, Guilherme, levando a maior grandiosidade possível a esse debate que não tem necessidade de existir. Nessa semana, né, que nós estamos falando aqui, o último episódio que foi ao ar foi uma análise profunda aí da trilogia Fala Mansa, né? 3 grandes canções dessa grande banda aí de forró universitário foram analisadas lá. O primeiro momento, né, dessas séries, a gente se dedica a analisar canções da virada do século. E já estamos na sexta, né? Já teve muita coisa lá. Então, procura aí no seu feed Elástico Mental. Se você não ouviu ainda, dá essa moral pra gente, tá bem legal. Aliás, a repercussão tá ótima. Muito obrigado pra todo mundo que tá mandando mensagem. Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. É isso, Lucas. Forte abraço. Tu não vai falar? É isso? Não.